misto de muita alegria estar aqui com vocês nessa manhã de domingo. Eu estava contando a João Pedro, meu filho, que há 34 anos atrás, quando eu tinha exatamente 8 anos, estávamos aqui no culto de domingo de manhã, de escola dominical, com o pastor Acácio, e eu tive a graça de receber a visita do Espírito Santo no meu coração. E eu e minha irmã Rita de Cássia, sentada nesses bancos, a gente não parava de falar outras línguas na presença do Senhor. E aí eu estou num misto de emoção, né, de alegria. E aí ele disse: mãe, eu preciso falar com a igreja. E semana passada a gente estava exatamente estudando a história do Brasil. E ele descobriu que em 1854 o missionário Robert Calley, né, veio para o Brasil para fundar a Igreja Evangélica Congregacional. Mãe, eu preciso falar com essa igreja. Aí por isso que ele estava ansioso, mas vou passar para o meu esposo. Olá, queridos, graça e paz, bom dia. De fato, nós louvamos ao Senhor e nesse mistério revelado também nos convertemos na Congregacional, na ocasião Juazeiro do Norte, Ceará. E há 25 anos estávamos aqui, queridos. Não que estejamos tão velhos assim, mas era um sentido missionário. Nós íamos convidar essa comunidade para estar conosco, há 25 anos atrás, em uma festa de aniversário da Congregacional lá. Enfim, as histórias, elas são umas conexões, e nós estamos juntos, graças a Deus, e nós somos, de fato, milagre. A nossa história matrimonial, os nossos filhos, a Fabiana vai trazer a palavra, graças a Deus, está com ela. Eu só vou ler o conteúdo bíblico que nós precisamos trabalhar com ele. Pois não, querida? Antes da gente começar essa palavra, eu preciso compartilhar um pouco, né, disso que eu chamo de alegria, de felicidade de estar aqui. De muitas emoções, né, de pastor Acácio, que esteve no início, quando eu entendi o que era caminhar com o Senhor. E perdas que nós sofremos nesses tempos, né, e faltas que faz ao nosso coração. Mas também do coral que eu fiz parte aqui, né, das viagens com a irmã Edileuza para projetos missionários. E aí, diante de tantas experiências que eu vivi aqui, teve uma noite de sábado, eu acho que eu preciso falar algumas coisas, porque os jovens precisam reacender a sua esperança no Senhor. E as meninas que têm um compromisso com o Senhor, ela fica esperando aquela pessoa que Deus preparou. E eu sofri muito, viu? Orei muito nos bancos dessa igreja e ficava à espera desse varão, meu Deus. Vai ver que ele trouxe uma mensagem aqui, eu nem tinha reparado, né? E aí, numa noite de sábado, eu estava orando em casa, né, na casa da minha mãe, lá no sítio Genipapo. Todos estavam em Camboinha, era janeiro. Aquele movimento que o povo viaja para Camboinha, e eu fiquei lá com ela. E eu tive um momento muito especial com o Senhor. E aí o Senhor disse, eu senti, me peça o que você quiser. Aí eu disse: Deus, mostra o meu varão em sonho. Eu queria ver meu marido em sonho, porque eu acreditava que eu ia ter, porque eu dizia: Senhor, não pode ser. E aí eu passei a noite e sonhei com nada, gente. Vim para a igreja, salão da mocidade aqui, e quando a nossa reunião de escola dominical terminou, uma irmã me chamou, a irmã Graça, e ela me chamou e disse assim: você se chama Fabiana? Aí eu disse: sim. E ela disse: olha, eu sou aluna do seu irmão Severiano, lá na Universidade Estadual da Paraíba. Você estava louvando no shopping com o grupo da igreja, que era o coral que eu fazia parte, e hoje cedo o Senhor me deu nitidamente uma palavra para entregar para você. O seu varão já está preparado. E aí, minha gente, né, a gente fica tomada assim de alegria. Claro que eu fiquei nos EJ6, né, todo rapazinho que eu encontrava, orante, com compromisso com Deus. Será que é esse Jesus? E aí nem foi, né, chegou de uma forma muito especial, masculino na minha vida, preparado pelo Senhor. E aí o Senhor, ele tem promessas e ele não falha. O Senhor, ele tem promessas. Uma vez eu subi aqui, quando o negão me chamou para orar no culto de mocidade, eu vim me tremendo todinha. Mas, meu Deus, eu oro tanto em casa, mas não vou saber orar aqui.
Porque eu era uma garota que estava muito impressionada ainda com o que os outros iam pensar de mim orando, né? Quando a gente é menina, imatura. Na outra vez que eu subi aqui, foi há 17 anos, no meu culto de formatura, né? Que eu sou formada há 17 anos. E nesse dia, um irmão ia passando aí na frente, viu a mim, Virgínia, e outra irmã, Renale. A gente estava louvando e ele entregou uma palavra. Que aonde você fosse, você prosperará. Então, para mim, não há preocupação nenhuma. Se eu moramos um tempo em Caruaru, se estamos agora em João Pessoa, estivemos aqui em Campina Grande, aonde for. O nosso propósito é apenas um. O Senhor nas nossas vidas. Porque se não for desse jeito, não vale a pena. A veste, o que a gente se alimenta, como a gente mora, a vida da gente, não tem. Porque a nossa morada não é essa. Há um futuro na minha vida, vocês viram, são os meus 2 filhos. Existe uma promessa sobre a vida deles, né? De um ventre talvez que não pudesse gerar filhos e o Senhor disse, você vai gerar. Usou uma pessoa no meio de um evento para dizer, você vai gerar um profeta. E aí eu disse, vou passar por um deserto. Então o que o Senhor promete, Ele cumpre. De outra vez, eu estava no meu consultório, uma pessoa ligou para mim falando em línguas, e eu disse, meu Deus, eu não tenho dom de interpretação. Ao final ela disse, você vai gerar uma menina. Os meus filhos são promessas. Aí eu disse, Senhor, eu vou passar por outro state, né? Porque quando Deus promete, é feito barco. Ele não disse, vou dormir aqui, vamos ver se a gente vai atravessar. Ele diz, vamos para o outro lado. Então, quando o Senhor promete, Ele cumpre. E aqui estou como cumprimento da promessa do Senhor. O investimento feito aqui em ofertas, em dízimos, é para a casa, é para a obra. Eu fiquei sabendo que o Manaim vai ser reaberto, né? Gente, isso é um privilégio, a gente precisa orar pelos nossos jovens. O mundo lá fora está extremamente sedutor. Muito facilmente, com o celular na mão, esses meninos conhecem o mundo e se veem envolvidos por esse mundo. Então, a gente precisa ter o compromisso aqui de proporcionar a esses jovens momentos espirituais, porque são raízes. Então, invistam, orem e acreditem que o tempo do Senhor sobre as nossas vidas. Ter lido Crônicas, irmã Luzimar, não foi em vão. É tempo de voltar às nossas raízes. Há um tempo em que o Senhor sempre está dizendo para a gente que Ele nunca nos deixou. E Ele nunca vai nos deixar. Estamos vivendo tempos difíceis e é só o começo. Eu não vou trazer mensagem apocalíptica aqui. Mas a gente ainda vai viver muita coisa difícil. Se os nossos pés não estiverem firmados no Senhor, nós acompanhamos o quê? 23 casais? 23 casais. Em nossas reuniões, 2 ou 3 casais estão participando. Não voltam mais para a igreja. Irmão, você vai para um restaurante, por que não vem para a igreja? Qual a diferença? O que é que está acontecendo? Se acomodando, porque está assistindo de casa, estar em comunhão também é importante. E isso é algo que a gente tem trabalhado muito com a igreja, porque estar aqui, aprendendo em comunhão, é muito importante. Então, que a gente não se entregue. Vamos feito povo na guerra, louvando e acreditando que quem está regendo a gente não é o mundo, não é a internet, não é o celular, é o amado das nossas almas. E é Ele quem vai conduzir nas nossas vidas, amém? Glória a Deus. Queridos, sem mais delongas, eu queria convidar a igreja para Tiago, capítulo 4, os versículos 1 ao 10º. Então, vamos lá. Diz assim o texto, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo,
constitui-se inimigo de Deus? Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Queridos, amados, preciosos, povo santo, eleito de Deus, estejam atentos agora, queridos. O nosso amado irmão Tiago, ele traz 3 momentos em 10 versículos. Em um primeiro momento, ele esclarece que nós estamos lutando contra o pecado. Você quer conhecer o seu maior inimigo? Se olhe no espelho. Segundo lugar, amados, o conflito, ele reflete 2 desejos. É o nosso pelos deleites do pecado. O outro é o desejo que temos em fazer a vontade de Deus. E por fim, meus amados, o caminho da bênção. Porque Jesus Cristo, em João, ele diz assim: porque sem mim nada podeis fazer. Consequentemente, amada Fabiana, nós estamos à disposição do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, não é? Quem aqui se conhece? Talvez o número do seu CPF, identidade, nome completo, da origem que você vê, o nome dos pais, avós. Mas você entende muitas vezes quando você tem certo comportamento e esse comportamento desorganiza você? Caramba, estava para sair hoje para aqui, para o culto, e aí eu vou e uso de palavras ásperas com alguém que eu amo. Por que eu faço isso? Por que eu fico triste quando eu não consigo aquilo que eu gostaria de ter? Mas, Senhor, eu queria tanto, Pai. Mas, Deus, eu queria tanto essa pessoa na minha vida. Mas, Senhor, eu queria tanto esse carro novo, Deus. Deus, eu queria tanto esse... Por que será que a gente sente? Isso nos abate. Será que a gente se conhece? Nesses 17 anos de profissão, eu já escutei muita gente grave, com doenças no corpo, como câncer, muita gente com doenças na alma, depressão, com ideação suicida. Esse mês, né, em todo o Brasil, se fala muito em Setembro Amarelo, que é um trabalho que a gente faz para combater o suicídio. Por que, Fabiana, setembro? Porque depois do período, segundo alguns estudiosos, que se passa de chuva, de inverno, que a gente fica mais em casa, vem a primavera. E esse impacto com as cores, com a vida, com sair, com usar roupas mais vibrantes, para as pessoas que são adoecidas, elas não suportam. E, infelizmente, eu já acompanhei pessoas que eu me deparei dentro de casa, penduradas numa corda, ou no hospital, porque estava lutando para tentar sobreviver. E muitas vezes, quando a gente escuta essas pessoas, elas dizem o seguinte: mas eu não consegui aquilo que eu queria da minha vida. O que, na verdade, a gente anseia para a nossa vida? Muitos anos já se passaram, talvez você olhe para trás e diga assim: ah, Fabiana, eu já sou uma pessoa de muita idade.
Meu tempo já é encurtado até que o Senhor me chame. Mas por causa disso, vai ficar se autocomiserando, porque meu sofrimento, porque minha vida, porque eu tive uma vida assim, porque eu sofri assim. A grande provocação que a gente vai fazer nessa manhã é sobre quem é você. Fabiana, você vai falar sobre o quê? Estávamos orando, cheguei ontem na casa da minha mãe, e aí? E a gente orando, louvando, Senhor, está aqui, a gente estudou essa palavra, foi a direção, mas lá o Senhor, que é o Espírito Santo, que sonda e conhece o coração de cada um, é que vai ministrar ao coração. E a grande ministração que o Senhor fala aos nossos corações, a gente quer compartilhar com vocês, é sobre conflitos e problemas. Que você pode pensar na sua vida pessoal, como você pode pensar também na sua vida conjugal, no seu trabalho, aonde você existir. Porque tem um versículo assim, não sei nem se é versículo, mas é uma coisa que a gente sempre fala, que aonde a planta do nosso pé pisar, resplandeça a tua glória, Senhor. Será que aonde eu estou pisando, eu resplandeço a glória? Será que eu estou tão envolvida com esse mundo, a ponto de me envolver com redes sociais, a ponto de me envolver com o pagamento das contas, a ponto de me envolver com o que eu preciso fazer da minha vida, e eu me esqueço do centro que é o Senhor da minha vida? Não estou dizendo que a gente vai sair de casa e eu vou lá, né, até meu trabalho, oh aleluia, glória a Deus, mas eu fico com o meu coração, porque eu sei que eu sinto necessidade disso. Eu não faço isso para dizer para vocês que eu faço isso. Eu faço isso porque minha alma e meu espírito necessitam disso. E se eu não fizer isso, as coisas não acontecem como devem acontecer. Porque se eu presto serviço numa escola e tem crianças pequenas e eu vou tratar uma questão grave, divórcio, que é o maior problema que a gente enfrenta hoje nos pequenos, são o divórcio nos pais. Então a gente está aqui, ó. Eu escuto a historinha, faço um desenho, brinco com uma coisinha, mas eu estou aqui, ó, impondo a mão sobre a vida deles, e não tem conselho de psicologia que me impeça de fazer isso, porque eles não têm também como provar, né? Porque eu sou ética, porque a gente é perseguido também pelos conselhos, viu, gente? Eu não falo de Jesus, mas você sabe o que é você atender uma pessoa que tem compulsão por matar e entra no seu consultório com a arma, que quando senta, chega, sobe a arma aqui, e você às vezes vê que o paciente olha para você e é o cão e não é aquele ser humano, e você olha com autoridade no Senhor, você não fala, abre uma boca para dizer que o Senhor te repreenda, Satanás, mas você olha com olhar de autoridade porque você está de joelho orando pelas vidas. São muitas vidas que estão sofrendo por aí afora. E aí a gente fica fazendo o quê, gente? Se importando qual é a camisa que você quer comprar para o próximo culto? Com coisas tão vãs. Estava comentando ontem com a minha irmã Selma, que quando eu fui demitida do meu trabalho lá em Caruaru, de uma faculdade que eu dava aula, eu entendi o verdadeiro significado de fazer feira. Porque fazer feira, gente, tendo saldo no cartão é uma coisa. Ô Jesus, eu sou muito chorona, viu? Ô Jesus, obrigada por essa feira, Senhor. Ô Senhor, eu limpando minha casa, meu Deus, como minha casa é linda. Cozinhando, meu marido sabe, eu só cozinho dançando e louvando, Senhor, que alegria. Aí quando você não compra o amaciante que você gostava de comprar, Jesus, eu não estou conseguindo te agradecer. Senhor, não estou conseguindo, me perdoe, mas eu estou sendo sincera, porque eu não estou conseguindo ter gratidão. E eu estou envergonhada diante do Senhor, porque eu não estou conseguindo ter gratidão. Porque eu precisava passar pelo que eu passei, para a gente entender o que é o verdadeiro significado da relação que a gente tem com o Altíssimo. E aí, Fabiana, volta então para o problema. Problema e conflito. Como é que eu entendo? Nossa, eu tenho um problema com o meu filho. Nossa, eu tenho um problema no meu casamento. Eu tenho um problema com aquela pessoa do trabalho. Vamos lá entender o que é problema. Problema é uma situação que ela tem uma conotação de dificuldade, mas ela tem uma solução.
Se é uma fórmula, seja aqueles problemas matemáticos, de química, de história, aquelas coisas todas que a gente estuda na escola, seja da vida. Ela tem uma solução. Ela segue uma ordem para chegar a um fim. Estávamos conversando ontem sobre um problema que tem acometido casais, o uso do celular. Então, muitas vezes, as esposas estão indo deitar e seus maridos estão atualizando, meu amor, aqui no celular. Não estou falando que eles estão vendo pornografia, nem estou aqui para julgar isso, apesar de saber que muitos apresentam esse vício. E aí, a mulher vai se deitar só. Quando o marido tem interesse de alguma coisa, é que ele vai chegando perto. Mas, o que é prioridade? E aí está no restaurante, está todo mundo no celular. Não, o problema a se resolver é, você precisa reconhecer que você está viciado e você precisa se consertar. A solução é essa e ponto final. Sabe para que a gente tem motivação, segundo a neurociência? A gente tem motivação para dormir. A gente não precisa dizer, vou me motivar aqui, eu vou criar uma oração aqui. Claro, só se tiver um problema, né? Se um funcionamento da cabeça, dos neurônios, dos neurotransmissores não estiverem funcionando bem, aí vai acontecer de você ter um probleminha para dormir. E aí esse problema pode desencadear muitas outras coisas que são muito ruins para o seu funcionamento fisiológico do seu corpo. Mas você não precisa. Dormir é algo que a gente não precisa de motivação. Comer é algo que a gente não precisa de motivação. Ganhar dinheiro é algo, segundo a neurociência, tá? Que a gente não precisa de motivação. Jogar videogame é algo que a gente não precisa de motivação. Preste bem atenção. Sexo é algo que a gente não precisa de motivação. Ajudar ao próximo é algo que a gente não precisa de motivação. E eu falei comer? Falei comer, né? Então, é um outro cesto que eu estou esquecida agora, que a gente não precisa de motivação. Então, para a gente enfrentar um vício como jogar videogame, é um vício. Nosso cérebro é programado para ter dependência disso. A gente tem que levantar e dizer, eu vou parar e pronto. Segunda-feira eu vou fazer uma dieta, segunda eu começo, Gente, se nós temos uma motivação que é natural para comer, então não é esperar segunda-feira para fazer a dieta, é uma decisão e pronto. É uma decisão sua. Tiveram coisas que o Senhor responsabilizou você para fazer, outras é com Ele. Então, se Ele nos deu um cérebro que é extraordinário, gente, o nosso cérebro é extraordinário. E a gente não se utiliza disso que o Senhor nos deu. Para quê, Fabiana, como você estava falando? Resolver problemas. Espera aí. Senhor, não estou conseguindo encontrar a resolução desse problema. Quer que eu vou fazer? Ore. Quer ver uma coisa mais extraordinária do que orar? E se prepare para o que o Espírito Santo vai fazer, porque com certeza Ele não vai deixar a sua oração passar. Ele vai... Tem uma área da sua vida que você está com dificuldade? Ore. Leia a palavra que a resolução do problema ela vai vir. Agora, como eu falei para vocês, a primeira pergunta, quem é você? A gente se desconhece em muitos aspectos quem somos nós. É aí que entra o conflito. O que é o conflito? O conflito, segundo alguns dicionários, diz que é uma contradição de ideias. Uma ideia de uma coisa em detrimento de uma ideia de outra coisa. Quer ver um conflito que a gente está vendo no nosso país? O conflito político, de ideias políticas. Tem pessoas que pensam de uma forma, tem pessoas que pensam de outra forma, e nós precisamos ter muito cuidado no que pensamos. Se nós não pensarmos naquilo que é do alto, a gente vai estar se contaminando com essas coisas aqui de baixo. E essa contaminação vai nos converter para algo que não agrada ao Senhor. Eu nem vou voltar a ler Tiago agora, mas vocês entendem o que eu estou muito bem querendo dizer. Se eu me envolvo a ponto de não falar com minha família, porque pensa diferente politicamente falando, queridos, tem alguma coisa errada.
Como é que você olha para uma pessoa na rua e diz: Senhor, tem misericórdia, no que eu posso ajudar? Senhor, se a gente vai para avanço, a gente ora por nações, a gente ora por cristãos que estão sendo mortos porque eles decidiram anunciar que defendem a palavra e a gente arenga por causa de política? Tem alguma coisa errada com o seu eu, meu querido. É muito mundo na sua vida. É muito mundo dentro de você. Eu não estou dizendo que eu sou perfeita e que eu sou santa, porque está aqui a pessoa que mais me conhece, que é meu marido. Mas existe uma ação sobrenatural quando é o Espírito Santo na vida de uma carcaça dessa. Então a gente precisa entender que quem sou eu ajo nesse mundo. E se eu entro em conflito, eu preciso entender então de onde vem esse conflito. Esse conflito pode ter vindo da minha infância? Pode. Eu tive alguém que me molestou e isso refletiu na minha vida todinha e eu nunca parei para ter um papo sério com o Espírito Santo, com Deus, sobre essa coisa ruim que aconteceu na minha história e eu limpar isso da minha história. Então faça isso, porque isso vai trazer conflito em muitas outras áreas da sua vida. Se você teve um pai que foi um pai tirano, uma mãe tirana, que te maltratou muito, que lhe fez você apanhar muito, alguém que te fez sofrer, que fez alguém que te maltratou e que você carrega, querendo ou não, feridas desse passado, isso pode ser um outro conflito na sua vida. E é com o Senhor que você pode tratar. Claro que o Senhor colocou alguns profissionais com competência para isso. Me lembrei da história de uma jovem que certa vez ia para vários eventos, em vários lugares, e o Senhor não falava com ela. E ela dizia: mas Senhor, por que o Senhor não está falando comigo? Eu quero tanto engravidar, e o Senhor não fala comigo. E aí ela disse assim, e o Senhor disse para ela: eu uso homens, profetas, e eu uso profissionais. E ela tinha participado de um evento de mulheres, onde eu havia proferido uma palestra, e ela me procurou, lá numa cidade, né, em outro estado. E aí, naquela ocasião, eu descobri, com todo respeito, eu estou falando de áreas do nosso corpo, porque o Senhor nos constituiu perfeito para tudo. E aí, para os jovens que não são casados ainda, né, me perdoem se parecer grosseira, mas ela tinha um problema seríssimo chamado vaginismo. A musculatura da região estava toda fechada. Há anos casada, esposa, fiel, orante, presente na casa do Senhor, mas com um problema sério nessa área. Quando ela veio me contar a historinha dela, vamos tratar essa área da sua vida, essa parte da sua história. E aí a gente vai, o Senhor vai dando a direção e a gente vai desatando os nós da alma, que muitas vezes nos fecha, nos faz ser muitas vezes tão arrogantes, tão grosseiros, tão duros. E aí ela vai com o tempo, contei com a ajuda de uma fisioterapeuta também, trabalhamos em conjunto e para a glória do Senhor ela vai ser mãe. Há tempos atrás ela me falou que estava grávida, deve estar para ganhar esse bebê. Gente, é a ação do Senhor sobre o nosso eu. O nosso eu precisa ser conhecido por nós mesmos. O que é que gera conflito? Se eu tenho uma dificuldade aqui no meu casamento, se eu tenho uma dificuldade no meu trabalho, se eu tenho uma dificuldade que seja da minha vida, eu preciso parar e fazer uma análise. Por que será que eu sou assim? O que é que aconteceu, meu Deus, na minha história? Espírito Santo de Deus, me traz à memória o que eu preciso lembrar para ser trabalhado por ti, porque eu não quero tratar a minha esposa como eu trato. Não quero tratar essa pessoa do trabalho, porque eu sinto esse nó, esse negócio, esse desconforto com essa pessoa com quem trabalho. Por que será que eu sinto esse desconforto? Gente, nós somos a noiva. Nós somos a noiva de Cristo.
E a gente tem que estar buscando cotidianamente mesmo, estar nos colocando diante do Senhor para que Ele sare, para que Ele trate áreas emocionais das nossas vidas que tem nos descapitalizado emocionalmente, nos desregulado e nos feito vítimas de dores, de insônia, de ansiedades e de depressões. E eu vou falar sobre isso mesmo. Sabe por quê? Porque eu sei que existe uma falha no funcionamento cerebral de uma pessoa e ela começa a desencadear um quadro de depressão, uma ansiedade. Mas tem coisas, meus queridos, que eu faço questão de carregar e você se esquece que tudo foi levado na cruz já. Ele já levou tudo sobre a cruz, não tem para quê. Olha, eu vou dizer uma coisa que é muito difícil para a gente que é mãe. Eu amo os meus filhos, e se existe um futuro na minha vida, é sobre a vida deles. Eu tenho uma responsabilidade, é o meu principal ministério, é a minha casa. Eu trabalho, eu sou professora, eu sou psicóloga, mas o meu principal ministério é sobre a vida dos meus filhos. Eu oro pelos rins, eu oro pelo coração, eu oro pelos órgãos sexuais, eu oro pelo casamento, eu oro por cada detalhe do corpo e da constituição deles. Mas se por rebeldia eles derem as costas ao Senhor em sua maturidade, eu não tenho responsabilidade sobre isso. Porque a responsabilidade que eu tenho está sendo feita, eu estou conduzindo eles, eu e meu esposo, nos caminhos do Senhor. Mas se eles crescerem e forem para outros caminhos, eu não vou ter depressão nem ansiedade por causa disso. Não vou ter. Não vou comprometer meu casamento por causa disso. Não vou comprometer a relação com o meu esposo, porque a palavra diz que nós somos uma só carne por causa de filho. Porque vai ter um momento que eles vão crescer e eles vão ter a responsabilidade deles. A caminhada com o Senhor vai ser com eles. E eu disse para meu filho, com 8 anos, mamãe estava orando no banco da igreja. E eu tinha uma vontade, como você tem vontade de assistir, de desenhar, mamãe tinha uma vontade de falar com o Papai do Céu, muita. E que o Senhor coloque isso no seu coração, filho. E eu ensino ele a orar? Não, eu oro com ele. Eu oro, eu louvo, eu passo 1 hora louvando, e eles adormecem e eu estou lá louvando. Eu oro e eu fico orando, e eu vou orar, e eu passo a noite orando, que eles vejam. Vendo é que aprende. Não pegando e dizendo assim, vamos fazer assado, é pecado isso. Sim, a gente tem alguns momentos que você está errado. Você errou em tratar sua irmã assim. É preciso você pedir perdão. Mas eu não posso hoje, estou com 42 anos, quando ele tiver com 16 anos eu vou estar com 50. E aí, gente, eu não posso, vai estar um homem, um rapazinho já. A responsabilidade vai ser a caminhada dele com o Senhor. Então isso não pode comprometer, meu amado, seu casamento. Se sua filha disse, mãe, eu nasci num corpo que não é meu, e você está escondendo isso do seu marido, converse com seu marido, converse com o Senhor e vá ter com seu marido. Não esconda dele as verdades que acontecem dentro da sua casa. Tem muitos frutos que famílias colhem por elas terem escondido, elas, as mulheres, terem escondido dos seus maridos confidências dos filhos. A maior confidência que você tem que ter, mulher, com o Senhor e com o teu marido, não é com o filho, não. E aí o fruto disso vem. Vem porque quando entra no meu consultório eu vejo a contenda, a confusão, e eu digo, tá errado, vamos consertar isso. E tem muitos, que fogem, porque querem uma psicóloga que alise, que ajeite, que converta, que ajude o marido a se convencer do que o menino é desse jeito mesmo, que a menina é daquele jeito mesmo. É o que eu mais tenho hoje no consultório. E olhe, filhos de crentes. E é muito, muito importante isso que o pastor André orou aqui, repreendeu e que nós precisamos fazer.
que a maldição dessa ideologia de gênero não entre em nossa casa. Porque entenda o celular que você entrega ao seu filho como a sensação de deixá-lo à meia-noite numa praça pública. Você ia deixar seu filho para uma praça pública? De meia-noite, ia para casa dormir, tranquilo, e o seu menino lá de 8 anos no celular, de 10 anos no celular, e por que você entrega o mundo nas mãos dele? Ah, Fabiana, é porque todo mundo na escola tem. Pois bem. Pois sabe como é que os gurizinhos estão se reunindo na escola? No grupo dos que se cortam, nos grupos que são depressivos, que só veste roupa preta, de casaco. É esse o grupo que você quer que seu filho faça parte? Ou é um grupo onde a planta do pé dele pisar, resplandecer a glória? Por que a gente está tão amolecido em educar nossos filhos? Ah, porque a educação da minha mãe foi difícil. Ela foi muito dura. Então, seja dura com afeto. Busque na palavra como é que a gente educa os filhos. A gente está vivendo uma geração, gente, muito volútil, muito frágil. É muita gente com depressão, é menino com ansiedade. Tia, eu estou com borderline. Eu estou com bipolaridade. Sim, meu filho, onde foi que você viu que você tinha isso? No Google. Como assim, meu filho? Vamos lá. Vamos entender, me conta. Aí, tem uns que não querem falar, então chega emburrado. Estou aqui porque minha mãe me obrigou a vir para cá. Mas você não vai ser obrigado a ficar aqui, porque a gente tem que querer estar para o tratamento acontecer. Mas, não sei se você, com toda essa adolescência, com toda a capacidade de fazer tanta coisa, se conheceria. Eu duvido que você se conheça. Eu me conheço. Pois então eu quero ver. Vamos fazer um projeto de vida aqui para ver se você se conhece? Aí depois que você terminar, você segue sua vida e não volta mais para cá. Desafio, porque não são tudo assim? Tudo peitando pai e mãe? Pois não venha me peitar não, que eu peito também. E aí a gente começa a capturar eles para a gente um pouquinho, gente. Aí eu vou e chamo a mãe. Mãe, estou fazendo um tratamento aqui, faça tal coisa em casa. A abençoada faz? Tem medo do filho. Tem medo da filha. Gente, tem medo do pecado. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. A gente leu isso hoje. Tenha medo do que é dentro de você, do ser humano agressivo, que cobiça, mesquinho, orgulhoso, que é você e que sou eu, que eu estou falando para mim também. Não medo de um filho. Menino botando regra em casa, sendo que quem paga as contas é você. Que é isso, gente? Acabou-se. Quando um dia você crescer e tiver responsabilidade e tiver a sua casa, você venha. Você vem a hora que você quiser. Mas enquanto eu sou dona dessa casa, eu sou dono dessa casa, as coisas acontecem nas regras minha e do seu pai. Sabe o que é que tem acontecido? Abriu-se demais, gente. No que se abriu, começou a cobiçar. Tem uma loja que aluga iPhone por meninos irem para a balada de iPhone. Aluga o iPhone para ficar tirando selfie, tirando negócio em espelho para sair, porque tem. Mas não é dele, é porque cobiça e não tem nada. Olha só essa palavra, gente, eu nem preciso falar muito, porque essa palavra por si só fala. De onde precedem guerras e contendas? Nem vou falar do mundo, olhe para você. Os seus próprios conflitos. Para dentro da sua vida, que há entre vós. De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Quem está falando isso é a gente? É a palavra, Deus já sabia. O que aconteceu com Eva, que ela foi bater um papo com a serpente? Onde é que Adão estava? Foi lá. E foi um papo, viu? Conversaram. Porque ela, ludibriou, conversou, até que, caiu. Onde é que a gente está quando essas contendas, quando esses conflitos aparecem? Não aparecem? Eu estava dizendo para o meu marido, ele perguntou, está ansiosa? Eu disse, não estou ansiosa, eu estou muito emocionada. Né? É uma história na igreja, foi minha vida. Foi aqui onde construí fundamentos da minha vida espiritual. Foram nas vigílias, com a irmã Neide, nos EJ6.
Foi catando feijão com mãe, a mãe de Negão, nos eventos, lá no Manaí, nos retiros de jovens que a gente ia. Foi participando de momentos de expulsão de demônios, aqui nos bancos dessa igreja. Foi na hora nona. Então eu estou muito emocionada. Mas eu não posso permitir que as emoções, ela tire o foco do que o Senhor tem a ministrar através da minha vida para as nossas vidas. Então, é uma atalaia, é uma vida que a gente precisa ter na brecha, entendendo, compreendendo a que propósito eu existo. Sabia que você poderia não ter existido? Por que você existiu? Para pensar. Nasceu do pai que você nasceu, da mãe que você nasceu, a vida que você tem. Para quê? Para quê? Gente, tem tanta gente que não existe. Minha primeira gravidez foi de gêmeos, perdemos. Minha segunda foi João Pedro. Minha terceira foi gêmeos de novo, Mariana, e eu acho que era um garotinho, porque uma vez eu tive um sonho, mas perdi ele e ela ficou. Eles, não era propósito, o Senhor disse que eu ia ter um profeta, e eu ia gerar uma garota. Deus prometeu eles dois. Eu poderia não ter esses filhos, porque não estava nos planos do Senhor eles existirem. E eu estou há 2 meses, pós-cirurgiada, de complicações que eu tive no meu útero, e graças a Deus agora eu precisei tirar e estou bem, graças a Deus. Mas, gente, você existe, querido e querida, está nessa igreja hoje, está em casa hoje, ouvindo essa mensagem. Para que você existe? Qual a finalidade da sua existência? Gera uma angústia. Claro, você é alma. Você é matéria. Você não está glorificado ainda não. Ai, dá um negócio assim a minha existência. E o fim? E o fim do fim? E a eternidade da eternidade para todo sempre. Amém. Gente, vai ser mais topástico do que esse louvor. Sabe esse louvor que a gente se entregou aqui nas asas do Espírito? Que a gente nem percebia as coisas ao lado? Vai ser mais do que isso lá. É isso que o Senhor tem para nós. Por isso que a palavra diz aqui assim, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. Essa é a grande charada do conflito. Há toda a compreensão. Nós vivemos em conflito? Sim. Nós experimentamos situações difíceis? Sim. Perdemos, Covid, desemprego e tantos outros problemas que nos acometem. Mas, quais são as lentes que eu tenho utilizado para enxergar isso? Uma lente embaçada, humanista, que olha só para mim? Mas, Fabiana, se eu te contasse a minha história, querido, eu respeito a sua história. E se tem uma pessoa aqui que escuta história, está aqui com vocês. Escuto muitas histórias. Mas a gente precisa entender a nossa história e a gente precisa começar a caminhar diferente depois que a gente entende a nossa história. Eu sou sofrida, fui rejeitada. Olha, você não sabe o que foi que aconteceu, tal. Gente, o Eterno, o Senhor da Glória, morreu na cruz por mim e ressuscitou. O Todo-Poderoso, é Ele que eu passo por dias difíceis e eu clamo logo. Tive uma complicação na cirurgia e a irmã Selma estava comigo, meu esposo, e ali eu estava. Meu Deus, minha bexiga não voltava a funcionar, gente. Foi uma cirurgia de grande porte, longa, e eu precisei tomar 2 tipos de anestesia. E o meu corpo não é esse corpo assim forte todo, para metabolizar rápido. Então a droga passou muito tempo no meu organismo e a minha bexiga não funcionava. E eu gritava, começou a chover naquele hospital e eu dizia, Jesus, Jesus, Jesus. E eu tinha fé, que quando eu clamava Jesus, uma coisa que a gente nasceu fazendo, que é uma coisa mais simples do mundo e que nos dá alívio e satisfação, não acontecia. E eu dizia, meu Jesus amado, eu não acredito que eu estou passando por isso.
Meu Jesus, eu não acredito que eu estou passando por isso, eu não acredito. Mas, né? A gente diz que está com Jesus para tudo. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. Nada, gente, eu estava chorando desesperada. Jesus, eu não acredito que está acontecendo isso comigo. Estava com medo, morrendo de medo, com dor, inchada, e uma coisa que é tão simples. Aí fez sonda de alívio e nada, estava desidratada. E aí eu precisei de sonda para casa, passei uns dias de sonda, e ali houveram muitas sondagens. E o Senhor que me sonda e me conhece, começou a tratar áreas muito específicas da minha vida. E ali eu pude entender, é verdade, sim, eu precisava passar por isso que eu estou passando. E aí, graças a Deus, como vocês estão vendo, já está tudo se encaminhando para bem, né? Por quê? Porque a gente precisa entender que lentes. A gente fica, Senhor, tu vai comigo. Abre o mar e eu vou passar. Mas na hora que na luta vem, a gente titubeia. E a gente é humano. Mas a gente não pode fraquejar no espírito. Porque aqui, ó, chegai-vos a Deus, intimidade, relacionamento, e Ele se chegará a vós. Chegai-vos a Deus é uma atitude que parte de nós. A solução para os nossos problemas está aqui. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Mas é só se chegar a Deus, purificai-vos. Se purifique. Se purifique sua mentezinha de estar assistindo aqueles vídeos. Purifique a sua mentezinha de coisinhas que você está com muita facilidade fazendo. Purifique as suas mãos. Nós. Essa palavra foi para a igreja. Daquele tempo e dos tempos de agora. Porque cabe como uma luva nas nossas mãos. E vós, que sois de ânimo dobre, que se lamenta, que é um chicote, porque minha história. Desperta. Desperta para o Senhor, o amado da sua alma, e comece a caminhar sobre as águas. Gente, isso não é uma palavra que vocês vão sair daqui, Power Plus e vou viver minha vida agora e você... Isso é uma caminhada. E se a gente duvidar, afunda. Vocês sabem como foi com Pedro. Cara que caminhava com Jesus. E a gente duvida um pouquinho, a gente cai. Mas Ele que é fiel e justo, Ele faz, ó. Tira a gente, vem filha. Eu te conheço. Eu estou aqui contigo. Tu confessaste as tuas fragilidades a mim. E tem coisa que você fala em segredo com ele, viu? Nem ora em voz alta. Porque o cão é estrategista. E ele que é cheio de artimanha, PhD na capacidade também de nos provocar e nos levar ao pecado, ele vai na sua fragilidade. Querida, querido, sua fragilidade é rejeição, é aí que o cão vai agir. Para você ficar, desorganizado emocionalmente falando. É essa mensagem puramente que vai resolver todos os nossos problemas e conflitos? Não. E vós, que sois de ânimo dobre, buscou ao Senhor, buscou a presença dEle, se purificou. Aí o que é que diz aqui? Limpai o coração. Sabe o que é que significa limpar o coração? Significa que ele está sujo. É óbvio. Sujo de quê? Do Espírito Santo? Não, meus amores. Das coisas desse mundo. São as coisas desse mundo que levam a gente a fraquejar. Por isso que eu disse que tem gente que tem depressão por problema fisiológico, hereditário e tudo mais. Mas tem gente que tem problema de ansiedade porque está com o coração contaminado. Porque está se lamuriando e se lamentando, porque eu não me casei com um homem assim, feito fulano de tal,
que é proativo, que é não sei o quê, que tem atitude, ou que é gentil, que lava a louça, e estou sempre reclamando, insatisfeita. Olha o coração, puft, 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 ficando todo sujinho. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Olha só. Oração, jejum, na presença do Senhor, limpai o vosso coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Está pensando que é fácil limpar o coração? É difícil, porque a casquinha está dura. Não foi você que fez. Estão pensando que foi fácil? Você encheu o seu coração e com toda a história de sua vida, com tudo o que aconteceu, vai chorar. Vai ser difícil limpar. Mas limpe o vosso coração, diz o Senhor. Limpe o vosso coração, diz o Senhor. Se a palavra está dizendo aqui, limpe o vosso coração, é porque nós temos estado com o coração sujo. E isso é muito forte, meus irmãos. E aí, continua aqui, convertei-vos o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Vocês estão pensando que a gente está em tempo de oba-oba e está tudo bem? A gente precisa chorar. A gente precisa orar. Vocês precisam chorar, sabe por quê? Porque tem gente agora fazendo cirurgia para mudar de sexo. Porque agora, nesse momento, como eu já fiz parte de grupo de pesquisa, de pessoas que se automutilam, sábado e domingo são os dias que eles mais se cortam. Teve um grupo que cometeu suicídio no próprio grupo do WhatsApp. Porque existem grupos de pessoas que ensinam a se matar. E a gente está aqui preocupado com a carne que tem que esquentar antes de almoçar, gente. Nosso coração precisa se converter ao pranto. Mas não é chorar porque eu cometi erros só, não. Para isso eu tenho que limpar o meu coração. Mas eu preciso orar pelos pequenos, pelos jovens, pelos famintos, pelos órfãos, pelas viúvas. Eu preciso entender para que eu vim para esse mundo. Ser mais um que vai poluir o mundo? É isso que você veio para consumir, como o consumismo tem sido uma prática muito grande entre nós? Humilhai-vos. A humilhação é um reconhecimento de que eu não sou nada. Eu não sou nada. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele te exaltará. Essa é uma verdadeira lição para nós entendermos quem nós somos e para onde nós estamos indo. A nossa ida não é a casa da minha mãe, que eu sei que hoje vai ter um almoço abençoado, porque ela é muito boa nisso. Mas para onde eu estou indo é um outro lugar. A minha existência é um outro propósito. E eu não posso passar por essa terra achando que da forma como eu estou vivendo agrada ao meu Criador. Humilhai-vos. Humilhai-vos na presença de quem? Do seu chefe? Dos seus pais? Do seu marido? Do teu Criador. E Ele te exaltará. E que o Senhor, amado e amada do meu coração, Ele te abençoe e te guarde. Que o Senhor, Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre a vida de cada um aqui. Que na sua vida haja a abundância do Espírito Santo. E que as pessoas vejam através da sua vida uma vida de oração, de propósito e conhecimento com o Senhor, de que existe um Rei que habita na sua vida. E Ele te exaltará. Amém? Muito obrigada, Senhor.